Aula 3, ANP1, questões 5 e 6. Então vamos estudar aqui potências com bases negativas e positivas. Então aqui, por exemplo, 5 negativo elevado a 2, que deu 25, positivo. Se o número não tiver um sinalzinho na frente é porque ele é positivo. Então aqui nós temos a base, que é o 5 negativo, o expoente é o 2, e o resultado, que é a potência, é o 25. Então 5 negativo elevado a 2 é 25 positivo. Como que nós fazemos para calcular? Então, o número elevado a 2, ou ao quadrado, né? Então, é menos 5 ao quadrado, ou 5 negativo ao quadrado. Então, elevado a 2 quer dizer que multiplica por ele mesmo. Então, vai ficar 5 negativo vezes 5 negativo. Aqui usa a regra da multiplicação, sinais iguais, que é negativo com negativo. Então fica positivo, e 5 vezes 5, 25. Então 5 negativo ao quadrado é 25 positivo. E 5 positivo ao quadrado. Da mesma forma, 5 positivo vezes 5 positivo. Aqui de novo sinais iguais na multiplicação. Então o resultado é positivo. 5 vezes 5, 25. Então 5 negativo ao quadrado é 25 positivo, e 5 positivo ao quadrado também é 25 positivo. Aqui a primeira conclusão é que números negativos elevado a 2, né, ou ao quadrado, sempre dão números positivos. Agora aqui elevado a 3. Então 2 negativo elevado a 3 quer dizer que é 2 negativo multiplicado por 2 negativo 3 vezes. Então a regrinha de multiplicação, negativo vezes negativo dá positivo. Agora positivo vezes negativo, que são de sinais diferentes, dá negativo. Então nós teremos o resultado negativo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então dá 8 negativo. Então 2 negativo elevado a 3, ou 2 negativo ao cubo, é 8 negativo. Então aqui também dá para concluir que números negativos elevado a 3, ou números negativos elevado ao cubo, sempre dá um resultado negativo. Porque pela regrinha da multiplicação, nós temos 3 números negativos quando é elevado a 3. Então, quando multiplica os dois primeiros, são sinais iguais, vai dar positivo. Depois, quando multiplica os dois últimos, no caso o resultado dos dois primeiros com o último, dá sinais diferentes, então vai dar negativo. Então, todo número negativo elevado a 3, o resultado é negativo por causa da regra da multiplicação. Então, aqui já podemos saber que o 5 negativo elevado a 3 vai dar negativo. Porque todo negativo elevado a 3 é negativo por causa da regrinha da multiplicação. Mas vamos fazer aqui como anteriormente. Então 5 negativo elevado a 3
Então, negativo vezes negativo dá positivo, são sinais iguais. Positivo com negativo dá negativo, porque são sinais diferentes na multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, o resultado é 125 negativo. Nove positivo elevado a 2. 9 positivo vezes 9 positivo. Sinais iguais na multiplicação dá positivo. 9 vezes 9 dá 81. 8 negativo elevado a 2. Número negativo elevado a 2 sempre dá positivo. Porque a regrinha da multiplicação, então você vai ter dois sinais negativos. Sinais iguais é mais. 8 vezes 8, 64. Aqui é obrigatório o uso do parênteses. Então, os parênteses aqui é obrigatório quando é negativo. Porque se você não colocar o parênteses, o resultado muda. Então, se tirasse o parênteses, ficasse só 8 negativo elevado a 2 sem o parênteses, daria 64 negativo. Porque daí o negativo aqui do 8 não estaria elevado a 2, só o 8 mesmo. Então, nesses casos aqui é obrigatório colocar o parênteses. Números negativos positivo ao quadrado, é obrigatório o uso do parênteses. Então, a regrinha prática que dá para tirar quando temos uma potência com base positiva e negativa. Então, se a base for negativa, então nós teremos aqui, por exemplo, menos 2, né? Base negativa. Então, obrigatório o uso do parênteses. Então, vai depender do expoente. Se o expoente for um número par, o resultado vai ser positivo. Então, se eu colocar um número qualquer aqui, um número par no expoente, por exemplo, 8, aí você já sabe que o resultado vai ser positivo. Se eu colocar um número ímpar qualquer aqui no expoente, supor aqui que seja 11. Então, qualquer número ímpar. Aí, o resultado você já sabe que será negativo aqui, ó. Então, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Isso sai da regrinha da multiplicação, que é dois sinais iguais dá resultado positivo, dois sinais diferentes na multiplicação dá resultado negativo. Então, resumindo aqui na potência, quando a base é negativa, se o expoente é par, o resultado é positivo, se o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Então, os exemplos aqui, ó, 2 negativo elevado a 2. Aqui o expoente era par, né? A base aqui é negativa, então resultado positivo. Aqui base negativa de novo, expoente é ímpar, então o resultado é negativo. 2 negativo elevado a 3 é 8 negativo. Aqui de novo a base é negativa, o expoente é par. Então o resultado é positivo. 2 a 4, 16. Aqui de novo base negativa, expoente ímpar, então o resultado é negativo.
2 elevado à quinta é 32. E se a base for positiva? Então, todos aqui a base é positiva. Se a base é positiva, pela regrinha da multiplicação, sempre vai dar número positivo. Porque os dois primeiros vai ser positivo, quando multiplica dá positivo. Daí vai multiplicar com o próximo positivo, vai dar positivo de novo. Multiplica pelo próximo positivo, dá positivo de novo, e assim por diante. Então aqui a base for positiva, não importa qual seja o expoente, o resultado sempre dá positivo aqui, ó. Então essa é a regrinha prática. Na questão 6, aqui diz respeito aos sinais fora do parênteses. Então fora do parênteses aqui tem sinal negativo ou positivo. Então o que isso implica aqui? Então, o que seria menos? O que seria menos parênteses menos 5? Então, esse menos fora do parênteses, ele representa o menos 1. Então, menos parênteses menos 5 é, na verdade, menos 1 vezes menos 5. Então, se menos 5 é, na verdade, menos 1, vezes menos 5, então são sinais iguais na multiplicação, que é menos vezes menos que dá mais, e 1 vezes 5 dá 5. E o mais menos 5, então significa que esse mais é o mais 1 vezes menos 5. Então, pela regra da multiplicação, sinais diferentes dá menos. E 1 vezes 5 dá 5. Então, mais parênteses menos 5 é menos 5. E o menos mais 5. Então, seria o menos 1 vezes o mais 5. Menos vezes mais, então é sinal diferente, dá negativo. 1 vezes 5 dá 5. Então, menos mais 5 é menos 5. E esse mais 5, na verdade, é 1 positivo vezes 5 positivo. Então, multiplicação de sinais iguais dá positivo, 1 vezes 5 dá 5. Então, mais 5 é 5 positivo. Então, esse sinal fora do parênteses, esse sinalzinho fora do parênteses, significa menos 1. Aqui significa mais 1. E o número dentro do parênteses, daí é a multiplicação. Então, ali é menos 1 vezes 5, por negativo. E aqui é mais 1 vezes menos 5, negativo. Então, sempre que aparecer esse sinalzinho antes do parênteses, é só lembrar que é o menos 1. Lembrar que é o menos 1 ou o mais 1. Aí, na prática, se o sinal fora do parênteses for negativo, é só inverter o sinal do número que tiver no parênteses. E se o sinal fora do parênteses for positivo, vai conservar o sinal do número que está dentro do parênteses. Por exemplo, aqui. Então, aqui tem um negativo fora do parênteses, ele muda o sinal que está dentro do parênteses. Então, aqui do parênteses vai
mudar de menos para mais. Então dá 10 positivo. Aqui de novo o sinal fora do parênteses é negativo, ele vai mudar o sinal que está dentro do parênteses de mais para menos. Então 15 negativo. Sinal positivo aqui, ele conserva o sinal que está dentro do parênteses. Então 30 negativo. Sinal positivo fora, conserva o que está lá dentro. 10 negativo. Sinal negativo fora, muda o que está lá dentro. 25 positivo. Sinal positivo fora, conserva o que está lá dentro. 35 positivo. Então isso é uma regrinha prática que sai da verdade da regrinha da multiplicação. Quando é menos fora do parênteses, na verdade é menos 1. E quando é mais fora do parênteses, na verdade é mais 1. Daí quando multiplica isso com o que está dentro do parênteses, daí sai essa regrinha prática. Se tiver negativo fora do parênteses, muda o sinal de dentro. Se tiver positivo fora do parênteses, conserva o sinal de dentro. Então agora é fazer as atividades 5 e 6 da apostila. E, sobrando tempo, atividade complementar que vai ser postado o link na sala.